Aqui a primeira rodada do Campeonato Goiano para você já ir se habituando, hein? Começa dia 19 com Vila Nova e Aparecidense. De um lado Humberto Louser, do outro Márcio Fernandes. Iporá e Itumbiara. São dois times que ainda não anunciaram seus técnicos, né? Eu não ouvi dizer em lugar nenhum. O Everton está onde? Goiano. Tava tentando, eles iam tentar um acerto com o Everton depois que divulgassem a questão da televisão. Mas por enquanto nada. Novo Horizonte Craque, o Vladimir estava negociando com o Novo Horizonte, né? O Craque é o... O que já passou por lá? Ney da Mata? Ney da Mata. Foi técnico do Vila aqui, inclusive. Atlético e Goianésia, de um lado Wagner Lopes, do outro Edson Júnior. Goiânia e Goiás, de um lado Arthur Neto, do outro o Maurício Barbieri, que vai estrear justamente no Gogó, hein? Olha que marcante, hein? Pressão total. Grêmio, Anápolis e Anapolina, de um lado o Silvio Criciúma e do outro o Pachequinho. E é bom lembrar que o Paulo Nelly, o presidente da Anapolina, renunciou na sexta-feira à noite e lá agora está sem presidente, assim. Assumiu o vice lá, né? Mas ele não quer ficar, né? Fred Godoy. Fred Godoy, exatamente. O cara é vice-presidente, aí precisa dele, ele não quer ficar. Mas parece que lá ele ajuda mais em outros setores e eles estão atrás de um novo presidente. Então não pode ser vice-presidente, né? Ele é dirigente lá e está tentando ajudar de alguma forma. Tá igual no Rio de Janeiro, ninguém está achando um substituto legal lá pro Pezão. Exatamente. No governo, né? Se bem que é barca, né? Você vai lá, vira vidraço, lá, o povo começa a pesquisar a tua vida e descobre alguma coisa, porque lá no Rio de Janeiro tá todo mundo enrolado. Ô, Evandro Gomes, o campeonato... Tem muita gente boa. Lá? É claro. Tem, mas é pouquinho, viu, Zé? Não é assim não. Olha aqui, dia 19 no Serra Dourada, o campeonato começa com Vila Nova e Aparecidense. A Aparecidense manteve a base, aliás, né? Contratou também o Moisés, manteve, o Nonato não, né? fica. Refez a base. Será porque os caras saíram e voltaram, né? Será que é por falta de criatividade do Cocá, de buscar coisas diferentes? Ou é porque a Aparecidense acha sempre que vai se resolver com esse pessoal? Acho que é o resultado, né? O time foi vice-campeão, né? Mas tudo bem. É assim, mais ou menos dentro do que pode pagar também, né? A novidade o quê? Moisés. Moisés lá na Aparecidense. Novidade. Moisés, se brincar, ele deve ter mais de ano que ele não sabe o que é fazer um gol, né? Foi 2017, contra o Figueirense lá. Aquele golaço contra o Figueirense. O último faz tempo, hein? Que o Vila ganhou 1-0. Tem muito mais de ano, aí. No Paysandu, passou zerado lá. 40 jogos. Então tá assim, quem sabe chega aqui na Aparecidense e consegue jogar. Mas a abertura do campeonato, já dá pra gente ter uma base, que será o Vila do Barbieri, o Vila que tem até uma base. O Vila do Humberto. Barbieri não, do Humberto Louser. O Vila que mantém uma base, os principais jogadores ficaram, são justamente o Alan e o Wesley, Matheus Anderson, Gaston, Rafael goleiro, deve ter um diretor de futebol anunciado aí essa semana agora. E vamos ver qual será a cara do Vila para começar o campeonato. Aquela expectativa sempre na estreia. Bom, se o Vila começa em casa, ele vai terminar fora, não é por aí? Não significa dizer que termina, porque às vezes ele vai chegando e depois tem um mata-mata, na tabela inteira. Mas normalmente é assim. E o campeonato agora com 12 times e um turno a menos, né, Zé Roberto? O que a gente imagina que seja mais competitivo, porque aquele turno que tinha o terceiro, geralmente muitos jogos, faltando 2 rodadas ou 3, não valiam praticamente nada, né? O que a gente vai ter agora de diferente do campeonato, e muito mais importante do que 2 turnos ou 3 turnos, é muito mais importante, é que passam 8. Aumenta o número de classificados. Isso vai significar o quê? Que tem time que pode se classificar muito cedo. Então, vai ter time que vai se classificar muito cedo, pode acontecer, a tendência é essa. Pode ficar uma briga ali de time que está lutando para não cair e, ao mesmo tempo, lutando pela 8ª vaga. Então, pode ficar muito nisso aí. Olha que loucura. A rabeira do campeonato ser o destaque na reta final da primeira fase. Isso eu acho algo que desvaloriza. Mas depois vai pintar uma novidade gigante. 2 mata-mata. Que serão 4, né?
É o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto. A gente vai ter muito mais jogos decisivos. Embora remota a possibilidade, mas ela existe de não ter Vila e Atlético no campeonato, né? É uma possibilidade não tão remota assim. É que eles não vão se enfrentar depois na outra fase. Depois aí depende do cruzamento, exato, né? Se eles fizerem boas campanhas, eles não vão se pegar na fase quarta de final. Aí só na semifinal ou final, que é uma raridade, né? Final Atlético e Vila não está acontecendo, semifinal também não está acontecendo, e agora a gente pode ter esse campeonato sem. Mas essa questão do oitavo fazer jogo eliminatório com o primeiro, isso aí vai esquentar o campeonato, e muito, muito. A gente vai ter uma fase decisiva a mais. Se a primeira fase promete ser mais morna, porque normalmente o Vila está lutando por classificação, o Atlético está lutando por classificação. Passando 8, o Atlético não vai lutar por classificação, ele vai se classificar. O Vila não vai lutar, ele vai passar. Então, não vai ter aquela emoção na primeira fase. Mas aí na fase seguinte já é mata-mata. Quem passar em oitavo, se o Galo, por exemplo, o Galo passar em oitavo, pegar o Atlético, que for o primeiro, a gente vai ter 2 jogos, né, decisivos, envolvendo o Goiânia, envolvendo o Atlético, o Vila, o Goianésia, o Craque. Então, a gente vai ter mais decisões. E as semifinais dos times da capital contra os times do interior, elas têm sido emocionantes, assim, exceção o ano aí que o Atlético deu uma goleada na Anapolina, mas nos outros anos foi emocionante. Você pega Goiás e Anapolina esse ano, demais. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis e o Goiás perdendo a classificação aqui no Serra Dourada, até que o Brock fez um gol lá meio sem querer, dizem que estava impedido, não sei e tal. Depois estava impedido o Brock no gol, né? Depois, antes teve o jogo lá em Anápolis também, que foi muito emocionante. Eu acho assim, para dar mais emoção, precisa alguém competir com o Goiás, né? Porque todo campeonato que começa, quem é o principal favorito? O Goiás. Aí você vai saber, Vila ou Atlético, quem vai chegar? De repente chega a Aparecidense, que tem chegado já. Então o Goiás já é tetra, né? Pois quem tá dando sufoco no Goiás é o pessoal do interior. Exato. É a Aparecidense, é o Anápolis. Eu acho que é porque o Goiás, quando enfrenta esses adversários menores, de certa forma, aquele relaxo, né? Um menosprezo, alguma coisa. Quem mais apertou o Goiás nesses anos aí do tetra... Aparecidense. Não. Anápolis. Anápolis e Anapolina. O Anápolis que levou a decisão de 2016 para os pênaltis, e a Anapolina que nesse ano levou a semifinal para os pênaltis.